Fala, meus queridos, como que vocês estão? Estou aqui hoje, aguardando aqui dar o horário, pegar meu pequeno na escola. E tava pensando aqui algumas coisas, né? Algumas coisas, inclusive, que eu tenho passado nos últimos anos. Crises, né? Crises e mais crises. Eu digo de crise existencial mesmo, né? Então eu resolvi falar um pouquinho sobre isso, em relação a como que você pode atravessar crises sem você se perder de si, sem você se perder de você mesmo, né? Porque quando a gente nasce, a gente vai se perdendo da gente, a gente vai criando mecanismos, pra gente ser aceito, pra gente se sentir amado. Isso é com todo mundo, né? O nosso ego quer ser especial, o nosso ego quer ser visto. Então a gente acaba criando alguns mecanismos para isso, para que a gente possa se sentir pertencente, né? O pertencimento é uma das coisas mais fortes para o ser humano, se sentir pertencente. E quando a gente não sente, a gente muitas vezes acaba ficando adoecido mesmo, emocional e psicologicamente, né? Pessoas entram em depressão, tem um isolamento, ostracismo, etc. E várias coisas. E o que é importante prestar atenção é que quando você está querendo ser visto, se sentir amado, talvez tenha aí uma dor de rejeição, uma dor de abandono, talvez por traços da tua infância, né? Como que você se sente, você se sentia principalmente de 0 a 8 anos de idade na tua casa, com seus pais, talvez seus irmãos, ou quem te criou, né? Às vezes você não foi criado com seus pais, às vezes com avós, tios, pais adotivos, enfim. Então você acaba tendo algumas dores ali, você acaba tendo algumas sensações ali de não amado, de não amor e tudo mais, né? Então observa para você mesmo, olha para você mesmo e perceba se você tem isso, se você tem uma certa necessidade de agradar as outras pessoas, necessidade de agradar, dificuldade de falar não para os outros. Porque se você tem isso, se você estiver passando por uma crise, vai ser muito mais pesado, muito mais difícil. E como que eu passei por uma crise, né? Então antes, imagina, antes eu tinha muitas amizades, era 20, 30 pessoas final de semana, todo mundo junto, todo mundo se encontrava, era todo mundo se divertindo junto. Hoje, né, não, hoje é muito mais filtrado, até porque cada um tomou o seu caminho, e eu tomei um caminho, digamos, espiritual. Não que os outros não tenham tomado, não é que o sentido de eu ser melhor do que alguém, mas algumas amizades passam a não fazer mais sentido, a gente começa a mudar a nossa frequência. E segue cada um o seu caminho, né? A vida é assim, né? A gente vai cruzando algumas pessoas são passageiras, né? Não são eternas. Então, eu fui ficando muito sozinho, até pelo meu trabalho, de trabalhar sozinho, trabalhar de casa, trabalhar de forma online ou a domicílio. É diferente de você trabalhar, por exemplo, em uma empresa onde você faz amizades, né? Uma empresa onde você tem colegas de trabalho, acaba fazendo algumas amizades, etc. Enfim, é diferente, né? Então eu acordo, organizo meu trabalho de casa, vou dormir trabalhando de casa. Eu não tenho colegas de trabalho, né? E aí você acaba ficando um pouco mais... A vida, né? A sua rotina, o seu ciclo vai diminuindo, é natural, né? Do que numa escola, né? Meu filho tá na escola e tem um monte de amiguinho, né? Tem um monte de gente. É a época que a gente conhece muita gente, fica com muitos amigos e tudo mais. E a gente não tem isso na vida adulta se a gente trabalha sozinho, né? A gente não tem muitas amizades. Se tem algumas amizades antigas, e essas amizades antigas que eu tinha, hoje eu já não encontro muito, né? Alguns se casaram, se mudaram, e alguns nem conversam mais, porque tudo bem que vai seguindo a sua vida, vai indo, né? E não tem mais muito contato e tudo mais. É natural isso acontecer. E nos últimos anos pra cá, dos últimos 5 anos pra cá, com o meu despertar, com a minha busca espiritual, com o meu entendimento, inclusive, né? Procurar entender a vida espiritual, procurar entender a vida, procurar entender Deus, o universo e tudo. Eu entrei numa crise existencial muito grande. Como que eu fiz para não me perder de mim?
eu tinha momentos que eu percebi que a minha mente estava sempre querendo buscar uma resposta. Então eu me acumulava de informações. Essa é a verdade. Me acumulava de muitas informações. Eu lia 3, 4 livros por mês. Lia mesmo, lia de verdade. Não é só passar o olho, eu lia os livros. Era muito livro, né? Então, um livro falava uma coisa, outro livro falava outra coisa, muitas coisas assim, muita muvuca. Me ajudou? Me ajudou. Mas chegou um momento que aquilo ali começou a me atrapalhar. Por que atrapalhar? Porque é um acúmulo de informações e a tua mente quer processar tudo. E você quer ligar os pontos, né? Às vezes os pontos não fazem sentido de um livro para o outro, você quer colocar ali. E não é assim que funciona, né? Cada um tem a sua visão, a sua percepção. Até que numa projeção uma projeção astral, em reunião com o mentor, fazendo algumas perguntas para ele, ele parou de me responder e falou: por que você quer saber tanta coisa? Você é muito questionador. Por que você quer saber? Porque eu quero entender e tudo mais. Ele falou: só seja você. A única verdade que realmente importa não está nos livros, está no teu coração. A única verdade que realmente importa é a tua verdade. Siga o teu coração e tudo vai se organizar, tudo está certo. E aquilo me deu um baque. E a partir dali eu parei de ler tantos livros. Ainda leio, só que eu leio, vamos falar aí, 1 livro por mês. E olha lá, tem mês que eu não leio. Eu tinha rotina de leitura, ficava 1, 2 horas lendo por dia, tal. Hoje, não. E eu me sinto muito mais em paz, muito mais leve. Porque é como se eu tivesse largado mão de querer entender tudo, né? Não quero entender tudo. Ainda mais quando você está passando por uma crise, é importante que você não se acumule de informações e você busque a sua própria verdade. Busca o que está no teu coração de verdade e não no coração dos outros, né? Porque um livro nada mais é do que um pacote de informações. E esse livro, como um pacote de informações, ele é a experiência de vida de outra pessoa. Pode te ajudar? Pode te ajudar. Me ajudou muito, né? Eu já falei do Yogananda aqui, por exemplo. Eu li diversos livros do Yogananda. E ainda tem alguns que eu estou lendo. E é maravilhoso, assim. A linha do Yogananda em relação a como enxergar a vida é muito a minha linha, assim. Muito o que eu vejo da vida. E não estou falando para você não ler, não estudar, não buscar informações. Mas chega um ponto que é bom você ter essa perspicácia. Às vezes é perspicácia. Tá me ajudando ou tá me atrapalhando? Tanta informação. Será que na hora de eu silenciar e buscar a minha própria verdade, as informações que já estão comigo, que está na minha experiência de vida? Porque os livros nada mais são do que a experiência do outro. A experiência do outro, eu posso aprender com a experiência do outro? Posso. Mas também você pode aprender com a sua própria verdade, buscar o que está dentro de você especificamente. E para isso é importante também você saber discernir o que é o teu ego falando e o que é a sua alma falando, né? Que eu falo que você é a alma, né? Não é o tua alma, né? Você é a própria alma e tem um ego aqui, né? Você não é um ser separado da alma, né? E aqui nós estamos com o nosso ego, com a nossa... Eu tô com a garganta um pouquinho ruim, que eu dormi no ar-condicionado. Deixa eu desligar esse ar aqui. Eu dormi com o ar-condicionado, então a garganta ficou um pouquinho ruim. Muito quente aqui. Então, o que eu queria falar pra vocês hoje é isso, é sobre isso. Você não se perder de você. Às vezes você tem que silenciar, parar de buscar tanta informação, parar de pedir opinião dos outros. Nossa senhora. Eu faço minhas reuniões às terças-feiras à noite. São presenciais. E eu ajudo um grupo de pessoas, né? Eu mentoro ali realmente essas pessoas. E é uma reunião espiritual especificamente, né? Então é uma reunião que acontece tanto no plano físico como no plano mais sutil. E o que eu percebo tem uma dessas pessoas acompanha desde o início das reuniões, faz mais de 1 ano já. E ela viu tanto que ela mudou. As questões dela eram muito... Hoje é uma grande amiga, assim, né? Eu amo muito ela. O questionamento dela era: nossa, mas fulano falou isso, fulano falou aquilo. Nossa, eu fui em tal lugar de X religião, me falaram que eu tinha que fazer isso. Nossa, outra pessoa falou que a minha missão é isso, não sei o quê.
eu só ouvindo, deixei ela falar. E falei, tá, mas o que é que você sente? O que você quer? O que você sente no teu coração? Independente do que os outros estão falando, inclusive independente do que eu estou falando. Porque a minha verdade não é a tua verdade. A minha vida não é a tua vida. O que você sente em relação a tudo isso que as pessoas estão falando pra você, que você tem que seguir. Você tem que, já coloca o pé atrás. Se alguém fala você tem que, já coloca o pé atrás. Você não tem que nada, você é livre. Simplesmente livre. Você deve fazer. Te aconselho a fazer. Eu tô tirando o tem que do meu vocabulário, porque eu não gosto de colocar como se fosse um dever pra pessoa, né? Eu não sou dono de nenhuma verdade. E falo, eu te aconselho a seguir o teu coração. Te aconselho a buscar a sua própria verdade. É aí que você vai encontrar a sua própria paz também, né? E você vai sair da tua crise. Você vai sair da tua crise, né? Existencial ou o que seja. Porque é só uma fase. Você está só se reencontrando, se relembrando das coisas. Você não precisa deixar as coisas pesadas. Você não precisa se acumular de mais informações. Você não precisa pegar crença de um monte de gente para juntar, para que você possa decidir o que você deve fazer. É o teu coração. O teu coração já tem todas as respostas. Tá bom? Vou dar o horário aqui, vou lá buscar o pequenininho. E é isso. É isso. Gratidão por estar aqui. E Ayla Cash. Gratidão. E fique com Deus.